Woody Allen foi um dos grandes diretores influenciados pela Nouvelle Vague. O seu novo filme, Midnight in Paris, é uma comédia romântica que traz o elenco de peso, com nomes como Owen Wilson, Rachel McAdams e Michael Sheen. Mas os holofotes estarão voltados mesmo para a primeira-dama da França, Carla Bruni, que faz a sua estreia no cinema. E o cinema nacional? Bom, o Brasil também teve o seu movimento que marcou a história do país, o Cinema Novo. E para entender como funcionou e como movimentou essa parte da história do país, a gente trouxe aqui no estúdio o Rômulo Medeiros. Ele é estudante de cinema e vai contar um pouquinho pra gente. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Isabela. Bom dia, Pedro. Bom dia. Rômulo, qual era o contexto, com o surgimento do Cinema Novo? Bom, o Cinema Novo surgiu no final da década de 50 e início da década de 60, em um contexto um pouco atribulado, tanto politicamente quanto socialmente no país. As ideias comunistas elas estavam presentes e, junto com elas, o surgimento de uma necessidade de se dizer e de se falar de uma forma mais brasileira, com uma certa brasilidade. Assim. E como foi você ter esse primeiro contato com essas obras, obras de época? Como é que foi para você? Como é que você percebeu isso? Olha, foi muito interessante a gente, porque você pode comparar o que você vê hoje na produção cinematográfica com o que foi feito antes. E, assim, é um movimento conhecido internacionalmente e tem influências no cinema brasileiro contemporâneo muito fortes. Além disso, você vê aspectos sociais e políticos que estavam acontecendo na época, ali filmados, representados ali, e a gente vive hoje as consequências disso, e isso é legal da gente ver e buscar na fonte. Né? E, Romulo, quais foram as influências e quais os ícones que registraram e marcaram esse momento assim? Olha, a gente pode citar como influência a Nouvelle Vague francesa, o realismo italiano, né, o realismo italiano, e os principais ícones, talvez, com certeza, o Glauber Rocha, o Nelson Pereira dos Santos, e o Joaquim Pedro de Andrade. E para finalizar, quais desses filmes você indica, quais você mais gostou, você acha que é bom para as pessoas se iniciarem nesse movimento e começarem a ver esses filmes? Olha, são muitos. Eu colocaria aí o Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos, que é um filme muito bonito, baseado no livro do Graciliano Ramos. Colocaria também Macunaíma, que é bem legal, assim, do Joaquim Pedro de Andrade, mais pro final do movimento. É bem legal, e do Glauber Rocha, qualquer um aí, os clássicos, são todos muito bons. Ok, obrigado, Rômulo, pela sua presença. Obrigado a vocês. Do Brasil para a Dinamarca. Realizados por jovens diretores, o Dogma 95 foi um movimento de cinema que começou a partir de um manifesto de 10 regras que determinavam como um cinema livre deveria ser. No entanto, essa fase não durou muito tempo. Enquanto outros movimentos do cinema partiram de demandas naturais para trazer novidades para a sétima arte, o Dogma 95 nasceu de um manifesto elaborado por dinamarqueses, que propunham um cinema diferente. Acho que a proposta principal era de fazer um cinema não comercial, né? Um cinema que tivesse um custo mais baixo de produção, e um cinema que fosse também mais realista. Lars von Trier e Thomas Vinterberg criaram em 45 minutos 10 regras que deveriam ser expressamente seguidas por quem desejasse fazer um filme mais realista e menos comercial. Explicitam aí as 10 coisas que eles julgavam assim, que poderiam dar uma sacudida em um cinema que estava se industrializando muito. Ele estava muito preso a determinada lógica de produção, né? E precisava de ter uma chacoalhada. No dia 13 de março de 1995, o manifesto é lançado em Copenhague. Câmera na mão, uso da luz natural e nada de truques fotográficos ou filtros. Esses eram alguns dos mandamentos propostos pelos diretores, que inclusive não podiam figurar nos créditos do filme. O que eles queriam, que eles rezavam, né, pregavam, era de resgatar o cinema. Para eles o cinema estava morrendo. A principal crítica é desse cinema que usava muito desses processos de efeitos especiais, filtros, né, manipulações fotográficas, para iludir o espectador. As produções da época foram polêmicas, mas aclamadas pela crítica. Entre elas estão Os Idiotas, de Von Trier, e Festa de Família, de Vinterberg. Todas produções que receberam o certificado Dogma 95, por serem filmes que cumpriram com as 10 regras propostas no manifesto.
eles colocaram essas outras coisas que eu acho interessante, de devolver ao cinema um pouco essa liberdade de criação, de novo, de dizer aquilo que a Nouvelle Vague dizia, e nesse ponto eles concordam, assim, olha, não precisamos de ter grandes aparatos de estúdio, e concordam com o neorrealismo italiano, né? Para você construir um filme, assim, você tem que ter uma ideia, você tem que ter uma câmera, você pode estar criando, né, a partir dessa simples combinação. São até hoje 338 produções com certificado Dogma 95. No entanto, os próprios fundadores do movimento não demoraram a abandonar as regras. Lars von Trier, 5 anos mais tarde, lançou Dançando no Escuro, uma produção estrelada por Bjork, que não cumpria com as regras que para ele definiam o cinema real. Em 2003, von Trier lança Dogville, inovando mais uma vez na linguagem cinematográfica, mas confirmando que os rígidos mandamentos do dogma não sobreviveram ao longo dos anos e das produções. Um dos grandes fenômenos atuais da sétima arte é o cinema em 3D, mas essa febre que atingiu o mundo inteiro com filmes como Avatar, Toy Story 3 e o remake de Alice no País das Maravilhas já tem quase um século de vida. Confira! Muitas experiências foram feitas, mas uma tecnologia mais sofisticada só veio aparecer nos anos 30. Os irmãos Lumière novamente inovaram. Em 1934, eles filmaram uma nova versão da chegada de um trem em estação, mas dessa vez com uma versão em 3 dimensões. Em 1940, John Orlin dirigiu o primeiro filme 3D colorido. A animação, chamada In Tune with Tomorrow, anteviu o stop motion ao mostrar um carro sendo produzido sozinho em uma velocidade impressionante. Mas foi somente na década de 50 que o cinema 3D pegou para valer. Entre 1952 e 1955, 50 filmes foram feitos. Porém, o cinema 3D encontrou algumas dificuldades. Entre elas, muitos especialistas apontavam os óculos 3D como causadores de náuseas. Mas graças a novas produções, como Avatar e A Era do Gelo 3, o cinema em 3 dimensões voltou mais forte do que nunca. Mesmo com o preço 80% acima do normal, as salas especiais para o cinema 3D estão sempre lotadas. Aparentemente, essa moda não vai acabar tão cedo. E se você é fã de filmes 3D, fique ligado. Um dos maiores sucessos do cinema está de volta em novo formato. Titanic, um fenômeno vencedor de 11 Oscars, terá a sua versão em 3 dimensões lançada no ano que vem. A previsão de estreia é para o dia 6 de abril, data que marca o aniversário de 100 anos da partida do navio. A conversão para o 3D teve a consultoria do diretor James Cameron, que já avisou. A emoção continuará intacta, mas as imagens vão estar mais poderosas do que nunca. E o Cinemateca de hoje fica por aqui. Bom dia e até a próxima. Bom dia e vida longa ao cinema.